Olá, boa noite, como vai? Vai bem? Tomara que você esteja bem. Eu espero realmente, do fundo do meu coração, que você esteja bem. E mais do que isso, que você se mantenha bem. A gente vai fazer um esforço danado para que você se mantenha ou melhore ainda mais a sua noite, com boas informações e mais ainda com a entrevista que sempre quando a gente a exibe, como foi nas ocasiões anteriores, sempre rendeu assim muitos bons comentários, boas repercussões. E agora ele veio aqui na condição de procurador de justiça, Alexandre Guedes, que você vê aí, ó, doutor Alexandre Guedes, conheci ele aí por um árduo trabalho na promotoria ligada à saúde e agora está na Procuradoria de Justiça, ainda ali do Ministério Público, trabalhando e muito ainda. A gente vai falar sobre as novidades aí, tem alguns projetos importantes, não é? E, enfim, e você esteja bem à vontade para interagir com a gente via WhatsApp 99932-2529. É o WhatsApp do Opinião para você interagir com a gente, mandar uma pergunta, uma sugestão, enfim, esteja bem à vontade, tá? Professor Lorenberg, boa noite. Boa noite, Paulo Coelho, e um grande abraço, mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa. Uma grande verdade, e a você que acompanha a Opinião pela internet também, claro, muito obrigado pelo carinho da companhia, seja pela página no Facebook da TV Pantanal ou pelo www.gazetadigital.com.br. Doutor Alexandre, muito bom tê-lo aqui, obrigado por mais uma vez. O Lorenberg, esse que está aqui ao meu lado, ele sempre tem a mania de contar quantas vezes o cidadão já veio aqui, né? Aqui, eu acho que o campeão até agora é a secretária de Meio Ambiente do Estado, né? Meio Ambiente, 8. Tem um de Lemar e tem o Allan Kardec também. Que bom. Eles vieram 8 vezes, né? 8 vezes. Alexandre Guedes, conhece aqui? Quarta. Quinta vez. Quinta vez. Quinta vez. Olha Você quer a só. quarta. Pensando aqui, A rapaz. primeira como procurador, né? Ah, bom. Então, até por isso, esse que é o meu gancho dessa primeira pergunta, doutor, agradecendo ao senhor por ter aceito o nosso convite mais uma vez, não é? E aí, quais são as primeiras impressões, o que é o ambiente ali, até para explicar para quem, poxa, eu estou acostumado com ele tanto lá, com resultados na promotoria, contato mais direto com o público, principalmente. E agora, na Procuradoria de Justiça, a área que o senhor está atuando, eu queria que o senhor explicasse um pouco essa nova missão lá. Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite, Paulo. Boa noite a todos os que nos estão nos assistindo. A questão é a seguinte, o Ministério Público, ele tem várias funções, né? Tem várias funções com vários tipos de tarefas. Algumas com uma repercussão pública maior, por exemplo, a área da saúde, você acaba... o Ministério Público tem que prestar contas, então a gente tem que prestar contas de tudo que a gente está fazendo na área de saúde e Cuiabá e Mato Grosso nos últimos 25 anos foi uma loucura em termos de saúde, né? Nós tivemos aquelas organizações sociais, nós tivemos, além da pandemia, nós tivemos problemas com a Santa Casa, enfim, no MEI nós tivemos problemas de todos os tipos possíveis. Entre 2002 e 2010 não se construiu um hospital em Mato Grosso, público, né? Embora Mato Grosso crescesse no ritmo chinês, como se falava, não se construiu um hospital público. Quer dizer, a população aumentando, as necessidades aumentando e nada. Durante uma década, nada. Né? Nada. Então, assim... mas nós temos outras funções que são tão importantes quanto, mas que não têm aquela repercussão geral que demande tanto. A minha função, depois de mais de 15 anos como promotor da saúde, eu fui promovido, quer dizer, eu estou agora no topo da administração do Ministério Público, quer dizer, eu sou procurador de justiça, agora eu não serei mais promovido a lugar nenhum, estou realmente no ponto que eu queria chegar. E agora eu estou cuidando de questões criminais, basicamente. Voltei a cuidar de questões criminais individuais que são tão importantes quanto. Estamos falando de vidas de pessoas, tráfico de drogas, sequestros, assassinatos. Quer dizer, são
coisas tão importantes quanto, porque nós estamos tratando ali de vidas específicas. Quando você trata de política de saúde, embora você trate de alguns de casos específicos, às vezes estamos tratando de coisas coletivas, coletividade, fica um pouco impessoal. Na procuradoria que eu estou trabalhando, não, as coisas são pessoais, nós estamos tratando de pessoas certas, definidas, casos concretos. Então, são essas situações que eu me deparo lá. Mas, além disso, o Procurador-Geral de Justiça me encarregou também de ser o coordenador do Centro de Apoio às Promotorias de Saúde do Estado de Mato Grosso. Quer dizer, eu estou ajudando a dar apoio às promotorias dos municípios, dos 141 municípios. Quer dizer, continuo nisso. Até porque a minha promotoria foi a primeira de saúde de Cuiabá, a gente acaba acumulando algum conhecimento, e até que a gente possa multiplicar esse conhecimento, porque o que eu mais quero é ter gente do Ministério Público que entenda de saúde mais do que eu, para que eu não fique sozinho. Uma vez eu até vi uma declaração do especialista em gestão falando assim, olha, eu não posso ter só uma pessoa que entenda o trabalho, eu preciso de pelo menos 3 pessoas que entendam do que trabalho. Porque se der um problema, eu tenho outro para resolver. E se sair um, ainda tem tempo de treinar mais um para ficar. Então é mais ou menos nesse tempo. E agora nós estamos justamente nesse centro de apoio com uma perspectiva inovadora que é a ação, vamos chamar assim mais de campanha, mas é uma ação prioritária que está no nosso planejamento estratégico, para a gente fazer com que o Estado de Mato Grosso alcance a cobertura ideal da vacinação de pólio, sarampo e Covid-19. É a proposta do Ministério Público? O Ministério Público verificou que desde 2013 os índices estão baixando muito da cobertura. Da cobertura. Da cobertura. Bom. O que chama de cobertura? É o seguinte... Nós temos uma população de 100 pessoas, vamos supor, numa cidade. Para que o vírus não circule, eu preciso de pelo menos 90 pessoas vacinadas. Porque as outras 10 não vai ver circulação. Mesmo que elas não sejam vacinadas, não vai ver circulação, então elas não vão ficar doentes. Mas se você tem uma cobertura de menos de 50%, nossa, aí... que é o que acontece em Cuiabá, existem municípios com 28% de cobertura... O Brasil já perdeu o certificado internacional de erradicação do sarampo. E sarampo mata. Se as pessoas pensam que sarampo é uma doença infantil comum, não, mata. Já se encontrou em Manaus, em alguns esgotos, alguns vestígios do vírus da polio, que nós já tínhamos erradicado. Então, e aí temos a questão da Covid-19, que também nós precisamos ver isso, até porque algumas pessoas não completaram a vacinação. Eu acho sempre muito engraçado a pessoa falar assim, onde é que você viu uma vacina, vacinar 4 vezes a mesma vacina? Querido, para pólio precisa até 8 doses. Quer dizer, a pessoa fala assim como se fosse o grande biólogo, e o cara não sabe, o grande cientista, né? Então, aí ele não sabe o que é necessário. Então, o Mato Grosso está nisso. Eu não posso deixar também de dizer o seguinte, Mato Grosso tem uma responsabilidade nacional muito grande, porque como nós temos 37 milhões de cabeças de gado bovino, não vou nem falar os outros, que em tese estão todas vacinadas, porque você não consegue tirar um bife do estado de Mato Grosso sem que ele esteja devidamente certificado pela vigilância como oriundo de um animal vacinado. Como é que o Mato Grosso não consegue vacinar 3 milhões e 400 mil pessoas? Quer dizer, 1/10 disso. Um paralelo que o senhor está traçando aí, que é absurdo, né? Quando você faz essa comparação. É absurdo. Você usou um exemplo aí que, se você parar para pensar, olha isso, né? Aqui nem aí vem Vandré, né, que falava, né? Gado a gente marca, tange, fere, engorda e mata, mas com gente é diferente. Consegue-se vacinar o rebanho, mas as pessoas não se conseguem, quer dizer... E aí eu acho que tem muito da questão da vontade política aí, porque quando você quer, você consegue, né? Tanto que nós já erradicamos o sarampo, nós já erradicamos a polio, nós já erradicamos outras coisas.
fazendo-se um trabalho, o que aconteceu nos últimos 10 anos? É que o que aconteceu é o seguinte, essa história de não ter servidor efetivo, dessas bagunças que tiveram, a pandemia. Na pandemia nós tivemos aquela questão do negacionismo, que nós discutimos nos nossos outros encontros. Porque quando você faz negacionismo de uma vacina, na verdade você tá desacreditando todo o sistema de imunização. E o governo não fiscaliza, porque, em tese, o Bolsa Família e até o Auxílio Brasil e o Ser Família do governo do Estado de Mato Grosso até exigem que os filhos dos beneficiários tenham carteira de vacinação. Mas isso não está sendo fiscalizado, acompanhado, verificado. O Zé Gotinha sumiu. Gente, o Zé Gotinha é um personagem tão emblemático como qualquer da Turma da Mônica. E ele sumiu. Querido pela criançada, inclusive, né? Eu vou chamar o Lorenberg aqui, que fica chateado. Quando só vocês que falam, eu não falo. Vamos ver que o professor Lorenberg vai desenterrar dos meus antigos falas. E ele vai fundo. Vai fundo das minhas vai antigas lá. Essa é a parte é uma das partes que eu mais gosto. Cuidado com o Lorenberg. Eu falo assim, gente, o que será que vamos desenterrar de mim dessa e eu falo para você que vai vir aqui ainda no Opinião, você que já foi convidado para vir, vacine-se contra o Lorenberg, porque ele vem na jugular e vai lá no fundo meio do baú. Não é, Lorenberg? Ou não? Não é tanto assim, não. Mas antes de mais nada, procurador, é nossa alegria tê-lo aqui mais uma vez. Nós ganhamos muito, o amigo telespectador ganha, e eu, particularmente, aprendo muito. Eu tenho aqui 4 temas para ouvi-lo. Perfeitamente. E o primeiro deles é exatamente no dia da sua posse, no dia 5 de maio. Como procurador. Como procurador, no dia da posse como procurador. E um trecho do seu discurso, entre aspas, o Ministério Público é uma instituição que deve buscar a inclusão das pessoas marginalizadas por questões econômicas, políticas ou por serem consideradas supostamente imorais. Em um estado em que existe fila de ossinhos, tem fome e sem teto. O Ministério Público precisa ser um agente de transformação da realidade, porque a Constituição assim o exige. O missionário não prega aos convertidos. Esse é o papel do sacerdócio. O missionário tem que pregar a Constituição em terras daqueles que não acreditam na palavra da Constituição. Por isso o Ministério Público é tão combatido, porque as pessoas ainda querem crer no compadrio. Fecham aspas. Tenho 2 perguntas, vou fazê-las juntas. Certo. Primeira, o senhor disse que o Ministério Público precisa ser agente de transformação da realidade. Isso significa dizer, eu posso dizer isso, significa dizer que o Ministério Público ainda não é. E se não é, procurador, o que o Ministério Público precisa fazer para se constituir, de fato, um agente transformador da realidade? E a segunda questão, o que é ser transformador da realidade? Bom, a questão é a seguinte, nós já somos, desde 1988, transformadores da realidade, de uma série de questões, de colocação do combate à corrupção como pauta pública, né? Não esses exageros de PowerPoint, mas assim, gente séria, trabalho sério. Eu gosto de sacar muito o trabalho do Dr. Turim aqui, que há 20 anos ele vem lutando sem qualquer estrelismo contra justamente o desvio do dinheiro público, contra a improbidade. Então, assim, são pessoas que trabalham nessa transformação da realidade. Nós já conseguimos muitas coisas. Só que nós não chegamos ainda naquela transformação que a Constituição quer. Por exemplo, erradicação da miséria. Os artigos 1º, 2º, 3º da Constituição fala erradicação da miséria. Se eu tenho fila do ossinho, eu não tenho erradicação da miséria. Quer dizer, então eu estou precisando transformar a sociedade. Nós já saímos, houve uma época que o Brasil saiu do mapa da fome, pelas organizações internacionais. Quer dizer, a fome não era um problema. Quer dizer, era um problema, mas não a ponto de ser mais aquela prioridade que é. Hoje voltou a ser. Por quê? Porque gado vale mais que gente. Porque se eu cuido da vacinação do gado e não estou cuidando do ser humano, né? Ser humano, então gado vale mais do que gente.
Então, esse é um ponto. E o Ministério Público, então, luta para que cada pessoa... E na pandemia também foi isso. Eu e o Paulo discutimos um pouco naquela vez da questão de fechamento, não fechamento, que tinha pessoas que falavam assim, não, a economia não pode parar, vamos jogar as pessoas. Cada pessoa é uma alma indistinguível, uma pessoa que não pode ser substituída, não é uma caneta, um papel, um copo que quebrou, eu coloco de novo, né? Não posso fazer isso. Você acha que tentaram coisificar as pessoas? Não tentaram, não. Coisificam as pessoas. Coisificam as pessoas. E a questão da democracia é importante. Veja o que nós vemos essa semana. Então, temos pessoas que estão pregando contra a democracia. Agora elas já rasgaram a fantasia. Agora já não é mais problema de eleição. A eleição já foi definida. Mas as pessoas aqui, inclusive aqui no nosso estado, saem com caminhões pagos por quem, não sei, mas aquilo não são trabalhadores, saem e querem literalmente um golpe militar. E o Exército, infelizmente, não diz para aquelas pessoas, fala assim, vão embora para casa porque não vai ter golpe militar. Então, assim, é nesse sentido que o Ministério Público, eu repito essas palavras da minha posse, e eu até agradeço você ter ouvido, porque foi um discurso de posse longo para burro, né? Mas não estava planejado que fosse tão longo assim. Mas, então, nós temos que haver essa transformação. Agora, por exemplo, nós estamos com o projeto, que é o outro, que eu também vim falar, que é o projeto Cibus, que é coordenado pela doutora Maria Celli e o doutor Henrique Schneider, que semana que vem vai haver um evento, que é justamente para a gente voltar a ter segurança alimentar, a erradicar a miséria. O que é segurança alimentar, professor? Segurança alimentar não é um sopão, um prato de comida, que, claro, isso se resolve, a pessoa precisa comer hoje, não em setembro. É instantâneo. Mas segurança alimentar é a pessoa ter a certeza que ela vai tomar café, almoçar, vai tomar o lanche da tarde e vai jantar. E que amanhã vai acontecer a mesma coisa. Quer dizer, ela não apenas vai estar com a fome satisfeita, mas ela vai ter segurança de que amanhã ela vai comer de novo. Continuidade. Então, esse que, aliás, é o projeto Cibus do Ministério Público. Então, vamos voltar a falar sobre esse projeto aí, esse programa de segurança alimentar. Aliás, também, não só esse, como de vacinação também, não é? A gente vai falar sobre isso e muito mais daqui a pouco. A gente tem que ir para o intervalo comercial nesse instante. Estamos entrevistando o Alexandre Guedes, procurador de Justiça, ao vivo aqui no Opinião, que dá um tempo e volta já. Eis que estamos de volta, você está assistindo ao programa Opinião. Nesta noite aqui entrevistando o Procurador de Justiça Alexandre Guedes. Gazeta Digital, www.gazetadigital.com.br. Doutor Alexandre falava agora há pouco aí, não é, de algumas questões relacionadas ao Ministério Público e saúde também. E olha só, falar em Ministério Público, rapaz, o Ministério Público aqui de Mato Grosso reforçou o pedido de intervenção na Secretaria Municipal de Saúde, ao criticar a inércia da Prefeitura de Cuiabá para sanar os problemas da pasta, inclusive em relação aos salários atrasados de médicos. A nova manifestação foi apresentada na última terça, dia 8, pelo Procurador de Justiça, em substituição, o Marcelo Ferra de Carvalho. O processo está sob a relatoria da desembargadora Nilza Maria Poças de Carvalho. Abre aspas, na última sexta-feira, dia 5 de novembro deste ano, foi notificado pela mídia local que os salários dos médicos terceirizados que atuam em UPAs e também policlínicas do município de Cuiabá continuam atrasados desde o mês de setembro, havendo inclusive aí a ventilação de paralisação caso os salários não sejam pagos, fecha aspas, citou o documento. De acordo com o que noticiou o Gazeta Digital em outubro, a ação em questão foi protocolada pelo MP após uma provocação do Sindicato dos Médicos de Mato Grosso, Sindimed, e na ocasião o Procurador-Geral do Ministério Público, José Antônio Borges, solicitou que a Justiça determinasse a intervenção do governo estadual na saúde de Cuiabá e também na empresa cuiabana de saúde pública.
O pedido abordou uma série de denúncias e reivindicações também da classe médica, entre elas a realização de concursos públicos e também o fim da precarização de condições de trabalho. Gazeta Digital, www.gazetadigital.com.br. A gente falou sobre isso, alguns pontos sobre isso. Ontem esteve aqui a secretária de Saúde da capital, a Suelen Danielen, né, explicou algumas coisas, negou outras, falou do concurso público também. E a gente aguarda os desdobramentos sobre essa questão dos atrasos aí, não é? E tomara que as coisas se apaziguem, não é? Porque quem está padecendo, e já não é de agora, é a população cuiabana, especialmente aqueles que dependem diretamente e com mais frequência do SUS. Já vou perguntar, inclusive, pegar uma opinião, né, já que ele estava por lá, o doutor Alexandre Guedes, mas eu quero antes dar uma provocada aqui no Lorenberg. Você disse ontem, eu abordei ontem o relatório, sobre o relatório das Forças Armadas, né? Você disse ontem que tinha lido e que aquilo que a gente noticiou ontem, com a notícia, inclusive, redigida pelo Estadão, né, dando conta de que aquele relatório estava indo na mesma direção daquilo que o TSE estava apontando, ou seja, estava legitimando, o relatório estava legitimando as alegações do TSE. E aí, inclusive, eliminando, zerando a hipótese de fraude nas urnas. Estou falando das eleições presidenciais segundo turno. E aí, eu não tinha lido o relatório, hoje me debrucei sobre ele, são 63, 64 páginas, e fui ler, rapaz, e aí o pulo do gato está até a página 22 e na conclusão, lá nas últimas páginas, tem a conclusão também que arremata. Aí eu pensei, mas espera aí, comunga ou não comunga esse relatório com o que disse o TSE, do TSE? E aí eu fiquei com aquilo o dia inteiro, né? Aí me veio uma nota do Exército, das Forças Armadas, não é? Justamente dizendo isso, que não existe isso de estamos aqui eliminando ou isentando de problemas. Ao contrário, e alega ali no relatório que não houve acesso, foi negado acesso a informações. Está dizendo no relatório isso. E aí, não, foram requeridas e foram recusadas, E aí, eu fiquei assim pensando, o que está acontecendo, o que não está acontecendo. E eles pediram, né, solicitaram acesso ao código-fonte, que esse código-fonte é aquela coisa toda assim, né, que eles tiveram acesso, eles que eu falo, os técnicos das Forças Armadas, né, tiveram acesso àquilo que foi ofertado, né, e aí não teria sido oferecido aquilo que seria necessário para chegar à conclusão de que realmente houve fraude, ou não houve fraude, entendeu? Eu queria só abordar esse assunto aqui para a gente dar uma pincelada sobre isso, eu quero ouvir também o doutor Alexandre. Muito rapidamente, amigos, eu li o relatório, são 63 páginas, porém, de conteúdo, é apenas 22 páginas. Veja, os técnicos, há um momento que eles fazem um malabarismo com as palavras, para não descontentar o presidente da República. O malabarismo está exatamente naquilo que eu falei ontem, é um desconhecimento da língua portuguesa ou má fé. Ou má fé, uma das duas coisas. Porque, veja, o relatório é muito claro, tanto o relatório das Forças Armadas como o relatório do Tribunal de Contas da União, não existe fraude nas eleições de 2022, não existe. O relatório é claro nisso. Mas para não descontentar o presidente da República, disseram, mas não está isento de uma possível... Olha, é a mesma coisa de falar, o senhor Lorenberg é um cara de caráter, mas ele pode cometer uma falha daqui em 2050.
Para aí, meu amigo, você não pode supor que algo vai acontecer comigo ou com o Tribunal de Justiça daqui a 50 anos. Está errado, amigos. Não existe fraude, ponto. Acabou. Pronto. E outro detalhe, com a questão da fonte. No ano que passou... Do código-fonte. Do código-fonte. No ano passado, as 16 instituições encarregadas de fiscalizar as eleições de 2022, todas elas tiveram acesso ao código, à fonte. Todas elas. Até setembro do ano passado. 21. Todas elas. O Ministério da Defesa, não é ingenuidade, não é ingenuidade. O Ministério da Defesa, no encontro que teve lá no Tribunal Superior Eleitoral, ele alegou, eu vim aqui cobrar o código-fonte. Sabe qual que foi a resposta do Tribunal Superior Eleitoral? Está há 8 meses esperando o seu acesso, que você não acessou. Está lá disponível e o Ministério da Defesa, o ministro da Defesa, alegando bobagens. Não quis lá no ano passado, Então, aí quis agora em agosto e agora foi negado. Não foi negado nada. Estava à disposição há mais de 8 meses. Eles estão alegando que foi negado. Mas é bobagem, é mentira. Bom, eu não sei se é mentira. É Eu também mentira. não sou dono da verdade aqui. Eu afirmo com toda a segurança do mundo, não é verdade. E outra coisa que você Todos falou eles aqui, tiveram Lorenberg, acesso. você falou também da questão do relatório do TCU, que não é um relatório técnico aprofundado como é ou deveria ser o das Forças Armadas, assim como também não é o da OAB. Esse é muito superficial. Não, Paulo. Você chegou a ver? Paulo. Você viu os dois? Eu vi todos eles. Da OAB todos também? Eles. E do TCU também? Também, todos eles. Então, eu leio. Antes de eu dar a opinião minha a respeito, Não, eu faço sei. questão de ler. E aqui, Veja, amigos. Olha, me diga na Constituição, onde há um parágrafo, uma vírgula, que é função das Forças Armadas fiscalizar as eleições. Só uma. Essa é uma aberração criada pelo Brasil. É uma aberração. Okay. 16 instituições encarregadas de fiscalização, todas elas tiveram acesso ao código. Código-fonte não. Todas elas. Todas as instituições. Todas elas. Inclusive a própria Força Armada. Então tem alguma coisa que não está batendo. Acontece o seguinte, amigo. Vou fazer uma afirmação. Para encerrar aí. Uma afirmação muito simples. Se nós quisermos avançar no campo da democracia, nós temos que despolitizar os quartéis. E desmilitar a política. Isso aí é um perigo que o Lorenberg falou, na minha opinião. Olha não só. É não. Tudo bem, Lorenberg. Estou dando a minha opinião. É um perigo falar em desmilitarizar as nossas polícias. Não falei desmilitar, não. Despolitizar os quartéis. Sabe por quê? Você agride a antiguidade. Por exemplo, o presidente da República vai escolher o comandante do Exército. Ele não pode escolher alguém que fez numa turma de 85, Sim. sendo que a primeira turma é de 81. Ele tem que privilegiar a antiguidade. Entendi. O doutor Alexandre Guedes, o senhor é um homem politizado, eu sei disso. Até falou alguma coisa, deu uma pinceladinha aqui no bloco anterior. O nosso Ministério Público de Mato Grosso já se manifestou também em algumas ocasiões. Eu não falo especificamente sobre essa questão de agora, né, mas já a doutora Maria Helena Povos também, acho que foi ontem, anteontem também, com a mesma opinião que o senhor teceu agora há pouco aí, né, dessa questão do tal golpe, possível golpe. Eu queria que o senhor desse também uma pincelada aí, de uns 2 minutos ou 3, para a gente também ouvi-lo a respeito disso, como cidadão, como homem público também, assim, sem que comprometa o seu cargo. Não, o problema é o seguinte, eu vou fazer o seguinte, o professor falou do meu discurso de posse, que eu falei que a gente tem que pregar e transformar a sociedade. E está lá escrito a Corção como uma das atribuições do Ministério Público é a defesa do regime democrático e, obviamente, do regime democrático por eleições.
Então, quando eu estou falando aqui com vocês de regime democrático de eleições, eu estou fazendo o meu trabalho. Então, não é uma opinião de cidadão e tal. Porque o Ministério Público não trabalha só no papel, no processo. Não, eu sou promotor de justiça. Quando eu venho aqui, presto contas para vocês, estou dando uma palestra numa escola, enfim. Então, eu vou me deixar bem claro. Vou falar aqui como integrante do Ministério Público. Para mim, eu até fiquei meio rindo quando vocês estavam conversando do negócio, porque é o seguinte, onde já se... Relatório do Exército não serve para nada. Como dizia meu antigo professor Aquiles, que foi meu professor na Escola Técnica Federal e no cursinho. Ele dizia assim, relatório do Exército sobre eleições ou sobre urnas vale menos do que água da prainha fervida e coada 2 vezes. Exército, Força Armada, não tem nada a ver com eleição. Você vai nos Estados Unidos... O Trump levou o chefe das Forças Armadas num evento, dizendo que era sobre veteranos, mas era um evento político. Na saída, o chefe das Forças Armadas disse assim, olha, quero dizer que as Forças Armadas não têm envolvimento político, partidário, eleitoral, coisa nenhuma. Eu fui trazido aqui sob outros pretextos, e as Forças Armadas estão defendendo o processo eleitoral, não tem nada a ver com isso. Ele foi demitido pelo Trump? Não, não foi. Na Inglaterra, você pega um país civilizado, Canadá, Inglaterra, até a China, o Japão. Você fala assim, o Exército está fazendo um relatório sobre... Eles não têm que fazer relatório de coisa nenhuma. Eles têm que fazer o quê? Cumprir suas funções constitucionais, que é a defesa do Brasil, especialmente contra inimigos externos. Nós temos reservatórios de petróleo, nós temos reservatórios de água doce, as futuras guerras serão tratadas por conta da água doce, de uma série de situações. Então, assim, esse foi um falso problema. Nós estamos há uma semana esperando esse bendito relatório, que, na verdade, a montanha para um rato, várias vezes, né? Porque cada nota que sai é um rato que sai, né? A montanha verde está vindo. Então, assim, não tem que ter exército nisso. Com todo respeito, o Tribunal Superior Eleitoral não devia ter chamado exército. O exército tem que ficar no quartel, tem que cuidar das suas funções, que lhes são inerentes. O exército é uma função... as Forças Armadas têm funções no Brasil, funções muito relevantes. Às vezes, o que está acontecendo, inclusive, é o que eu estou falando, com todas essas histórias, o Exército está perdendo credibilidade, porque as pessoas já estão se espalhando, já está virando brincadeira popular, que a única coisa que o Exército faz é pintar meio fio de calçada. A gente sabe que isso não é verdade. Mas o que acontece? Vou dar um exemplo. A importação de armas para o Brasil tem que ser fiscalizado pelo Exército. O Exército emitiu portarias dizendo que não tem condições de fazer fiscalização, então, se as armas vêm, elas consideram ser adequadas. Mas tem gente que vai ficar vendo urna eletrônica? Então, vão cuidar das armas que vão acontecendo, porque nós estamos num problema muito sério. Nós não precisamos saber, um ex-deputado recebeu a bala, e o que ele tinha de bala não estava escrito em gibi nenhum. Até granada, né? Até granada. Então, assim, o que eu quero dizer é o seguinte, Exército, nós temos que desmilitarizar o Brasil. E o Exército, com todo respeito, o Exército brasileiro, ele está sendo cruel com as pessoas que estão nos muros, que estão lá, coitados. Há pessoas que estão surto, enganadas, que estão sendo usadas como massa de manobra. Deviam dizer, vão para casa, não vai ter golpe, nós não vamos sair do quartel para depor ninguém, nós não vamos prender ninguém, nós não vamos derrubar o presidente do TSE, vão para casa. E, ao mesmo tempo, nós temos pessoas ricas que querem, obviamente, desestabilizar o regime democrático, como aconteceu na Alemanha de 1933. Hitler era financiado obviamente, por empresários da indústria, da finança, de todos esses segmentos. Então, essas pessoas têm que ser presas imediatamente. A democracia não suicida. Não é liberdade de expressão você dizer que
prendam o ministro, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Prender para quê? Para matar, para torturar? As pessoas estão basicamente indo para os quartéis para dar permissão ao Exército de torturar pessoas, porque foi o que o Exército sempre fez em todas as ditaduras que se manteve. Então, eu acho que está faltando no Exército não é uma nota dizendo a urna tem isso, a urna tem aquilo. Tem que dizer, vão para casa. Não tem golpe. Não vai ter golpe. Pois é isso que eu diria. É isso aí. E, aliás, de todos os relatórios, o único que eu li na íntegra foi aquele que tinha umas 5 páginas. Aí falava, responsável, general fulano, e a última página dizia, conclusão da auditoria, o Palmeiras não tem mundial. Aí não vai ter tão cedo. Esse foi o relatório que eu li na íntegra, que eu achei mais consequente, diga-se de passagem. Eu estava até olhando aqui a nota de hoje, né? Houve um trecho aqui, né? Eu enxergo que é beleza, né? Houve possível risco à segurança na geração dos programas das urnas eletrônicas devido à ocorrência de acesso dos computadores à rede do Tribunal Superior Eleitoral. Insisto, o Exército não tem nada a ver com Não, isso. eu estou só lendo aqui o que está escrito. Não, sim, mas eu estou falando, o Exército não tem função nenhuma. Quem criou as urnas eletrônicas foi a Justiça Eleitoral. E, aliás, surgiu com um projeto piloto aqui do TRE de Mato Grosso. Às vezes as pessoas esquecem a história. Esquecem a história. Eu acho tudo isso, eu concordo com algumas coisas e discordo de muitas outras que vocês disseram. O que eu penso é o seguinte também, eu vou dar uma pinceladinha aqui para ir para o intervalo comercial, que eu estou me buzinando aqui, né? O Dr. mandou falar, comercial aí, senão a gente não fatura. Senão o Exército vai entrar. Boa. Eu penso o seguinte, é aquela coisa do código-fonte, acho a coisa muito séria isso, né? O acesso ao código-fonte. Está lá no relatório dizendo que, está dizendo, Lorenberg, então a nossa interpretação é diferente. Não. Você interpretou de um jeito, eu interpretei de outro. Está escrito lá, deixa eu terminar de falar aqui, depois a gente até segue com essa conversa depois. Se você não me dá as ferramentas para eu investigar, é a mesma coisa de falar assim, estamos investigando o seu restaurante. O seu restaurante está com umas denúncias muito sérias aí, viu, de envenenamento, de coisa. Aí eu deixo você investigar. Vai lá no meu restaurante e investiga. Só que, minha cozinha você não vai investigar, não. Não deixo. Mesma coisa estão fazendo aí com a questão das urnas, a questão dos códigos, do código-fonte. E outra coisa que o senhor falou aí, doutor Alexandre, que eu gostaria de fazer um contraponto, a gente vai retomar esse contraponto no próximo bloco, se a gente quiser. Está na Constituição. Já houve na história brasileira, que eu me lembre, não que eu tenha vivido a época, né, mas que eu estudei, 2 ocasiões aí, 30 com Getúlio, Júlio Prestes e Juscelino Kubitschek em 64, onde lá o Exército teve voz e vez. Uma vez decidiu para um lado, outra vez decidiu para o outro, checou. É o que se faz aqui, nesse momento, tenta se fazer nesse momento aqui, para que se dê um posicionamento. Se não tiver realmente nada, mas vamos jogar às claras. Quer investigar? Está aqui. Você investiga tudo que você quiser. Não achou nada? Beleza, tocamos o barco e aí vida que segue. Agora, e outra coisa que eu falo também, que as manifestações são legais. Eu não posso criminalizar aquele que, a menos aquele que está interditando rodovias, esse sim. Mas aquele que vai de verde, a tiazinha, que vai com a sua família para as manifestações, por uma causa, seja ela factível, possível ou não, está na Constituição, artigo 5º, a gente tem que respeitar isso também. O que não pode haver é excessos, né? Nem na parte de quem está manifestando, queimando pneu, bloqueando rodovias, e de quem está julgando e canetando, mandando prender. Hoje tem, por exemplo, tem 10, hoje, quinta-feira, tem 10 deputados, os ditos bolsonaristas, com as suas redes sociais bloqueadas, derrubadas numa caneta, porque puseram a opinião, crime de opinião hoje em dia. Quer dizer, cadê a Constituição? Cadê o respeito à Constituição? Liberdade de expressão? Não concorda? Cometeu crime, que nem aconteceu com o Daniel Silveira. Cometeu crime? Tem lá o Código Civil, o Código Penal, sei lá, onde tem as punições previstas, calúnia, difamação.
Agora, se não existe a previsão legal, vai lá e se atropela a legislação. É a opinião de um leigo, que não é um técnico, não é um promotor, procurador, um professor, mas é quem lê o básico da legislação que está na Constituição, e eu tenho essa sensação aí. Virou uma coisa muito politiqueira, nojinho do presidente, nojinho daquilo, e faz, e aí acaba se tomando essas precipitações, na minha avaliação, precipitações que eu acho arroubos à nossa Constituição, principalmente. Vamos voltar a falar sobre isso, se a gente quiser, né? Se tiver clima aqui ainda, Lorenberg quiser tocar no assunto ainda, o doutor aqui também vai falar sobre isso. Eu quero perguntar para ele, porque eu vi que ele não concordou com algumas coisas que eu falei, mas a gente vai falar sobre isso, porque tem que falar também aqui no próximo bloco sobre Ministério Público e esse trabalho que já, como o programa de segurança alimentar, de vacina e tudo mais, aqui com Alexandre Guedes. É um instante só. Pois bem, continuemos aqui com o nosso programa Opinião nesta quinta-feira. Você viu que nós encerramos o bloco anterior falando de política. A gente traz o homem aqui para a gente falar de coisas do Ministério Público, mas a gente garra na conversa aqui. Lorenberg fala umas coisas, eu falo outras. A gente converge umas coisas, discorda de outras. Mas eu acho que é isso que se chama de democracia por aí afora, ou pelo menos que deveria ser. Eu vi que o senhor torceu o nariz, que eu falei algumas coisas aqui, que eu falei de bobagem aqui do doutor Alexandre Guedes no bloco anterior. Não, essa foi bobagem, não. É que assim, já disseram para mim que eu não posso jogar pôquer porque minha face não... Assim. Mas não concordo com algumas coisas que você diz. Por exemplo, do artigo 5º da Constituição. Não, o problema do direito artigo... de manifestação. O problema do direito de manifestação é uma coisa que diz o seguinte: a Constituição, o artigo 5º, primeiro, que a Constituição não se interpreta aos pedacinhos. Eu gosto de dizer, quando eu dava aula, eu falo assim, meus alunos, lei não se interpreta como feijoada, que eu pego a orelha, eu pego a costelinha, não, eu tenho que pegar tudo. Pezinho. Então eu tenho que pegar tudo. Então eu tenho que pegar do artigo 1º até o último artigo. Então o artigo 5º, que embora seja um dos pontos cardeais da nossa Constituição, ele está dentro daquele estabelecimento. O artigo 5º, ele assegura a liberdade de manifestação sem anonimato, vedando-se anonimato, diga-se passagem, para se dar essa responsabilidade, mas ele também tem um limite, que é aquele limite que e até em filosofia se fala, que é o paradoxo da intolerância com o intolerante. Se uma pessoa vai à rua dizendo assim, queremos que o exército dê um golpe, queremos que prenda todo o Supremo e que se acabe com os petistas. Mas a pessoa dizer isso... Pedir isso é golpe. Então, e é esse ponto que nós estamos chegando. E hoje, e é por isso que eu estou falando, hoje é isso que está se pedindo. Se nós fôssemos falar antes da eleição, não. Nós estamos discutindo posições políticas, partidárias, eleição... A gente vai voltar lá atrás naquelas manifestações de 2015, a gente olhava aqueles caras que pediam golpe militar, a gente olhava o bando de maluco, e de repente nós estamos num realismo fantástico do Gabriel Garcia Marques, nós estamos assim, nós estamos nisso. Então, é esse que é o ponto. Hoje em dia as pessoas estão pedindo golpe, e é esse ponto que o liberdade de manifestação não acolhe, porque a Constituição não se suicida. Ela não pode permitir se suicidar. O que é se suicidar? Permitir que pessoas peçam a sua supressão. Embora o artigo 142 não preveja golpe, tanto não é ilegal que ele está contido na Constituição Federal. Mas o artigo 142 não diz nada, só fala que os militares têm que cumprir certas funções. Aliás, diga-se de passagem, eu sempre gosto de dizer... O dever das Forças Armadas é com a vontade do presidente ou é com o cidadão brasileiro? É com a lei. Não, eu estou falando assim, o Exército é com o povo, ele deve atender primariamente os deveres do chefe do Executivo ou primariamente o do povo brasileiro? Porque vocês discutiram antes, né? A questão da ambiguidade das palavras. Então eu falo assim, as palavras num relatório técnico, inclusive, não podem ser ambíguas. Não podem ser ambíguas. Por isso que o relatório acaba suscitando várias interpretações. Por isso que não deveria haver, porque não deveria haver esse relatório. Tinha que ser uma coisa reta, né? Ou se viesse, fosse uma coisa reta. Não deveria ter.
Porque senão suscita vários tipos de opinião. A minha, por exemplo, a do Orenberg, aí a gente vai ficar garra na conversa aqui. O problema é que não existe. Não deveria existir. Não deveria existir, pelo menos, né? Orenberg, vamos retomar aqui a entrevista ou não? Vamos lá. Vamos lá. Procurador, eu tenho aqui um trecho de um artigo escrito por um grupo de juristas, de psicólogos, de cientistas políticos, de sociólogos, publicado no dia 6 de setembro de 1981, lá no Jornal do Brasil. Eu peguei um trecho deste artigo. Entre aspas, o Ministério Público é a instituição encarregada de promover e fiscalizar a execução da lei e da defesa da sociedade. A função e o papel de advogado da sociedade e fiscal da lei, que importam o controle das ações do Estado, mormente o Executivo, exigem para a instituição posição de independência e autonomia em relação aos demais aparelhos do Estado. Fecham aspas. É bom lembrar, amigo telespectador, que esse artigo foi escrito em 81, portanto, antes da atual Constituição Federal. Gostaria muito de ouvir um comentário seu a respeito deste trecho. É que, na verdade, a gente até fala assim, Ministério Público na Constituição de 88 e tal, como se não existisse antes, mas, na verdade, o processo político histórico, ele vai andando ele não aparece, não é um Big Bang. Ó, bum, apareceu a Constituição de 88, o Ministério Público surgiu do céu. O Ministério Público já existia, com várias outras funções, mas o que esses juristas e pensadores estavam colocando é justamente isso, que eles estavam precisando, a sociedade brasileira está precisando de um órgão que defendesse a democracia e a sociedade perante os desmandos do Estado. Lembre-se que em 81 nós estávamos em uma ditadura militar, atenuada, porque já não tinha o AI-5, mas ainda assim uma ditadura militar. Tanto que, por exemplo, uma das coisas que eu estou lutando internamente é para que a gente aumente uma coisa, o Ministério Público ele tem que aumentar o controle externo da atividade policial, porque realmente está sendo absolutamente necessário. Isso é uma coisa que a Constituição determina. E por quê? Porque numa ditadura, quem exerce a tortura, a morte, o desaparecimento, as arbitrariedades, é o aparelho repressor do Estado. Então, o Ministério Público é que foi encarregado da Constituição de controlar esse aparelho repressivo do Estado. Especialmente quando ele degenera por uma milícia, por exemplo. Porque a gente fala muito de facção e milícia, mas facção é o seguinte, facção são criminosos de carreira que, obviamente, têm dentro da sua organização policiais que lhe dão informações, suporte, proteção. Milícia não. Milícias são, por definição, elementos do aparelho de Estado, alguns aposentados, alguns retirados, vários na ativa, quer dizer que são agentes do Estado que compõem a organização criminosa. Uma lei paralela, né? Mas é mais perigoso por causa disso. É mais perigoso por causa disso. A máfia é um bando de italianos que mandam matar as pessoas e tem os seus negócios. Mas a milícia é composta de agentes do Estado. Olha o perigo, que tem acesso a todos os tipos de informações. Então, por isso que o Ministério Público foi escolhido para fazer justamente isso. Então, é nesse ponto que nós precisamos trabalhar. Por isso que eu também, voltando ao início, aquela transformação. Nós precisamos transformar isso. A polícia avançou demais, é fato, mas ainda precisa melhorar muito, nós precisamos avançar muito para a gente poder resolver. E um dos problemas que, aliás, me preocupa nisso que está me preocupando nas últimas semanas é justamente o quê? As questões de quebra de disciplina. Quer dizer, você tem ordens superiores para você fazer uma desocupação, fazer um negócio, e você verifica que não está sendo feito aquilo. O ex-presidente Geisel, o ditador Geisel, ele podia ter todos os defeitos, mas o que fez ele iniciar a tal da abertura foi justamente o risco que ele detectou da possibilidade da anarquia e da indisciplina militar. Porque é a anarquia e a indisciplina militar que levam um país para
pro buraco, porque se um sargento pode dar um tiro num tenente ou desobedecer um capitão, onde é que nós estamos parando? E é por isso que também, nos países civilizados, não se discute, as Forças Armadas, elas discutem, elas obedecem os políticos e obedecem as políticas que são colocadas. Elas podem não concordar, o comando das operações é deles, mas eles obedecem porque eles fazem parte da política externa do país. Então, é nesse ponto que nós temos que trabalhar. Então, o Ministério Público, ele já vem nisso. Como o próprio SUS. O SUS não surgiu em 88. A gente tem que lembrar que em 86, até o ex-governador Carlos Bezerra montou em Cuiabá, montou o SUDES, né? Que era um SUS que era estadual, né? Era um embrião. Mas nós tivemos 20 anos de discussão para chegar no ponto do SUS, que é um direito universal, como eu sempre falei. Se o alienígena cair aqui no meio do estúdio e se machucar, ele tem que ir para o hospital e tem que ser atendido gratuitamente. Tá certo. Ele falou aí da Constituição de 88, antes dela, para você ter uma ideia, era de 67, não é? Ao todo, o país já teve 6. Na verdade, essa é a sexta Constituição. Alguns consideram que havia uma Constituição de 1969, porque houve uma emenda número 1 na Constituição de 67, que praticamente mudou a Constituição de 67 inteira, que foi justamente a da junta militar e das outras coisas. Doutor, eu quero, assim, caminhando para o final aqui, nós agarramos na conversa falando de coisas históricas, né, do país e Constituição e tudo mais, aí o assunto principal que era falado, e a gente falou já, eu queria que o senhor desse uma pincelada, eu tenho 5 minutos para encerrar o programa, sobre isso que eu li agora há pouco aqui, não é, que o Ministério Público está pedindo intervenção aqui no município de Cuiabá. O senhor esteve por lá que eu falo diretamente ligado na área da saúde. O que o senhor avalia disso aí? Já não era sem tempo? Está realmente precisando desse choque na gestão municipal? O município de Cuiabá, a saúde do município de Cuiabá tem problemas históricos sistêmicos que decorrem justamente desse problema de não ter servidores efetivos. Vai toda hora trocando e vai dando esses problemas na cobertura de vacinação e uma série de outras. Eu não posso dizer o que está acontecendo agora que motivou esses, eu não tenho conhecimento exatamente só. Como eu já disse em outros programas, concordo, a princípio concordo plenamente com o que o Dr. Francisco, que é como promotor da saúde, o Dr. Zé Antônio, o Dr. Marcelo Ferra, estão fazendo em relação a isso. Para eles fazerem isso, eles devem estar com razões muito graves que ultrapassam aqueles problemas que existiam antes. Então, assim, em algum momento a coisa estoura. O programa de segurança alimentar a gente já falou e o de vacinação, de vacinas. O senhor tem alguma coisa acrescentada? Que o do Cibus, que vai ter o evento na semana que vem, né? Na semana que vem? Não, semana que vem não, dia 18, desculpe. Vai ter um evento que vai justamente discutir a questão da segurança alimentar e do Ministério Público na atuação para que se assegure esse direito humano fundamental, que é a segurança alimentar. Vai ter um evento lá no Ministério Público. Ele é algo espetacular pelo seguinte, porque foge para mostrar que o Ministério Público é o missionário da Constituição. Não é só apontar dedo em júri, fazer PowerPoint. O Ministério Público é muito mais do que isso. Sim. Né? E a questão da vacina, as promotorias dos 141 municípios vão tomar, cada uma delas, as medidas que forem cabíveis localmente para justamente adequar a cobertura dessas três doenças primordiais, embora lembrando que as coisas são tão interessantes que o sarampo ele é dado numa vacina que, na verdade, serve para 4 doenças. Então, então, na verdade, nós estamos matando vários coelhos com uma cajadada só. Desde que não seja o Paulo Coelho, está tudo ótimo, pode matar quem quer. Olha só, doutor, eu adoro quando o senhor vem aqui, porque é um bate-papo. Hoje, então, rapaz, eu tive uma aula aqui, eu gosto desse negócio inflamado, espero que o senhor tenha entendido, né? Não, claro. Obrigado de verdade, eu queria continuar falando sobre muito mais coisas aqui.
A gente não, mas outras oportunidades virão e eu espero que o senhor sempre aceite. Olha, eu só não virei se, obviamente, aparecer um golpe militar, aí veio o exército e me levarem, mas aí eu tenho certeza que eu vou contar com a ajuda dos amigos para saber em que porão, eu fui enfiado, né? Aí você faz, aí faz que nem fez, faz que nem fez o Chico Buarque naquela época lá, muda de nome, o Chico Buarque usou Julinho de Adelaide, para driblar a censura. Então, mas eu não vou poder fazer isso, até porque eu gosto muito do meu nome, mas o meu problema... Tem que encerrar. Lorenberg, até amanhã. Obrigado. Até amanhã. O delegado Alexandre Dias, da Polícia Comunitária da PJC, será nosso entrevistado amanhã às 7h30 da noite. Até lá, fica bem, fica com Deus também.